Olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história impressionante do livro de 2 Reis, capítulo 6. Parece aleatório, né? Mas essa antiga história nos apresenta 3 crises, uma depois da outra, cada uma revelando algo muito profundo sobre fé, desespero e poder. Vamos começar a conectar esses pontos. Olha que curioso! A nossa história não começa com uma grande batalha ou com um decreto de um rei. Nada disso. Ela começa com um problema pequeno, bem humano, lá nas margens do Rio Jordão. Imagina a cena. Um discípulo do profeta Eliseu perde a cabeça de ferro de um machado dentro do rio. O grito dele é de pânico total, porque naquela época perder uma ferramenta emprestada era uma dívida enorme, uma questão de honra que ele talvez não conseguisse pagar. E então, em vez de um ritual todo complicado, Eliseu faz uma coisa super simples, mas que desafia a física. Ele simplesmente corta um galho, joga na água e o ferro pesado do machado começa a flutuar. É um jeito de mostrar o poder divino agindo numa crise bem pessoal, do dia a dia. Bom, agora a gente avança para a segunda parte da história. E aqui o negócio fica muito mais sério. A gente sai de uma dívida pessoal e entra numa ameaça à segurança de toda a nação. O rei da Síria está simplesmente furioso. Toda vez que ele arma um plano de guerra secreto, parece que o inimigo já sabe de tudo. Ele tem certeza que tem um traidor no meio da sua equipe, mas ele descobre que a fonte do vazamento é, na verdade, o profeta Eliseu. E quem dá a letra é um dos próprios conselheiros do rei. Ele diz: olha, não é traidor nenhum, é o Eliseu. Ele conta para o rei de Israel até o que você fala dentro do seu quarto. Pronto. Naquele momento, o profeta se torna um alvo militar prioritário. E a reação é exagerada. Um exército enorme, com cavalos e carros de guerra, é enviado para cercar a cidade de Dotã durante a noite. Tudo isso para capturar um homem só. De manhã, o servo de Eliseu acorda, olha para fora e entra em pânico. A cidade está completamente sitiada. E aqui a gente tem uma dualidade incrível. O servo só consegue enxergar a ameaça física, o exército inimigo cercando tudo. Mas aí, Eliseu ora e os olhos do servo se abrem para uma outra realidade, muito maior. As colinas ao redor estão cheias de cavalos e carros de fogo, um exército celestial protegendo eles. É nesse momento que Eliseu diz a frase que é o ponto central de tudo: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. A ideia aqui é que a verdadeira realidade muitas vezes é invisível e tudo depende da nossa percepção. A estratégia de Eliseu é simplesmente genial. Ele captura um exército inteiro sem usar nenhuma arma. Ele ora e o exército inimigo fica cego. Depois, ele guia todo mundo até a capital de Israel. Chegando lá, ele ora de novo. Eles voltam a enxergar e, em vez de mandar matar todo mundo, ele instrui o rei a dar um banquete para eles. Ele transforma uma ameaça de guerra em um ato de misericórdia. Mas essa paz, infelizmente, não dura. Algum tempo depois, o exército sírio volta, e isso nos leva para a parte mais angustiante e sombria de toda a história. Agora a cidade de Samaria está sob um cerco implacável, totalmente isolada, sem nenhum suprimento. A fome que se instala é tão brutal que o valor de qualquer coisa que possa ser comida dispara a níveis que a gente nem consegue imaginar. Só para a gente ter uma ideia, uma única cabeça de jumento, que era um animal considerado impuro e que ninguém comeria em tempos normais, estava sendo vendida por 80 moedas de prata. E pior, uma pequena porção de esterco de pomba, que talvez fosse usada como comida ou como combustível, custava 5 moedas de prata. É no meio desse caos, enquanto o rei está inspecionando os muros da cidade, que uma mulher grita desesperadamente por justiça. E o que ela vai contar revela a profundidade do horror que tomou conta de Samaria. A mulher conta para o rei que fez um pacto terrível com outra mãe para tentar sobreviver à fome, um acordo desesperado. A história dela mostra o colapso completo da sociedade. É um ponto em que a luta pela sobrevivência simplesmente apagou os laços mais básicos da humanidade. É a traição final no meio de uma tragédia. O desespero público do rei revela a angústia que ele já sentia em particular, mas esse luto dele rapidamente se transforma numa fúria com o alvo bem definido. Em seu desespero, o rei não busca uma solução divina, ele busca um bode expiatório humano.
O rei culpa o profeta de Deus pelo desastre que ele mesmo diz que veio do Senhor. E, num acesso de raiva, ele jura que vai executar Eliseu naquele mesmo dia. E as palavras finais do rei nos deixam nessa situação limite, questionando a própria natureza da esperança quando se está diante do desespero absoluto. Ele basicamente diz: essa desgraça vem de Deus, por que eu ainda deveria esperar por ele? Fica aí a reflexão.